No coração humano existe um abismo, né? Que só Deus pode preencher. Nada, nenhum outro pseudo-absoluto preenche. Nós buscamos nos desviar disso, dessa pergunta mais radical, e criamos pseudo-absolutos, não é? Esses pseudo-absolutos podem ser o poder, o dinheiro, o amor, enfim, qualquer tipo de construção, que todos esses elementos também são construções. Tentando preencher esse buraco. Exatamente. Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos 3 anos no Território Eldorado, no Casa no Saber, no quemsomosnós.com.br ou no podcast. Mas a partir desta série, você pode também assistir o Quem Somos Nós em vídeo. Nós vamos conversar com Foucault, Nietzsche, Spinoza e muitos outros, incorporado pelos maiores especialistas brasileiros, como Oswaldo Giacoia Júnior, Maurício Marsola, Scarlett Marton e por aí vai. Aqui, com a gente, Albert Camus, encarnado por Maurício Marsola. Quem foi Camus? Bem, o Camus, normalmente, ele é inserido numa tradição filosófica que foi uma grande moda, vamos dizer assim, nos anos 60, 50, não é? O próprio Sartre que fala de uma moda existencialista, não é? Então o Camus normalmente é associado à grande corrente existencialista, que começa com o assim chamado existencialismo cristão, e depois se desdobra ao longo do século XX, né, e vai culminar no pensamento de Heidegger e de Sartre, e o Camus então é associado a essa grande corrente. Mas o próprio Camus rejeita essa... E ele é rejeitado também um pouco, exatamente. Não é? Depois ele terá, por razões políticas, uma querela com o Sartre, não é? Justamente por razões de engajamento, etc., né? E sobretudo pela sua ruptura com o marxismo, não é? E que não foi o caso do Sartre, embora o Sartre também tenha sido um grande crítico do Partido Comunista Francês, etc., mas o Sartre, quer dizer, para o Sartre sempre o engajamento era uma consequência direta da sua ideia de liberdade, enquanto que para o Camus, quer dizer, por diversas razões, ele vai rejeitar todo o enquadramento, né, todo o arcabouço que do comunismo soviético. Exatamente, e o marxismo como uma filosofia da história apresentava. Então o Camus, ele é normalmente inserido nessa tradição, mas ele mesmo rejeita e ele coloca a sua filosofia justamente como uma filosofia não propriamente existencialista, mas uma filosofia do absurdo, não é? Justamente a questão para ele fundamental é precisamente o sentido da existência. Quer dizer, conta bem isso, porque assim, o sentido da existência é basicamente tudo que é filosofia, não é? Exatamente. Isso é uma questão fundadora, claro, de filosofia, claro, certo? Claro. Assim, qual que é a diferença da ideia dele? Onde ele chegou que os outros não tinham chegado? Exatamente. Então, seria interessante a gente fazer essa diferença, por exemplo, em relação ao Sartre, não é? Tá. Se nós pegarmos um texto do Sartre em que o Sartre explica muito bem, quer dizer, faz essas diferenças em relação ao que é a tradição existencialista e a moda existencialista, o que é o existencialismo cristão, o que é o existencialismo ateu. Então, quer dizer, o existencialismo, de maneira geral, a gente pode definir como um tipo de filosofia que toma a existência humana na sua busca última de sentido como primado da sua reflexão. Bom, como você falou, isso é um tema que percorre a história da filosofia e claro, se nós quisermos retroceder, nós vamos buscar isso na busca que os pré-socráticos fazem. Exatamente. Pela questão do princípio. Bom, pode ser lido nessa cifra, e alguns filósofos vão ler assim, não é? Quer dizer, sei lá, essa busca de sentido nas Confissões de Agostinho ou em Pascal, etc. Tudo, bom, né? Mas como é que o Sartre explica isso? Ele diz, bem,
Na verdade, para nós esclarecermos do que nós estamos falando, quando nós falamos de existencialismo, nós temos que partir de uma frase que nós podemos comentar, que é a seguinte frase: a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Quer dizer, o pensamento existencialista parte dessa, vamos dizer, premissa. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte, que a existência humana ela é tomada como um primado a partir do qual se pensa o homem como um projeto aberto, indefinido. Quer dizer, no ser humano, diferente das outras coisas que teriam, entre aspas, uma essência, ou seja, que teriam um projeto prévio e uma finalidade definida, o ser humano, no caso da existência humana, isso não existe. Ele só tem existência. Eu existo. Ele é uma existência bruta lançada no mundo. E lançada no mundo a partir de uma série de possibilidades. Justamente essas possibilidades é que instauram uma categoria fundamental para o Sartre, que é a liberdade. E é a liberdade, então, a partir da sua liberdade, que o homem constrói, o ser humano constrói, então, os seus mais diversos modos de existir. Né? Essa liberdade, evidentemente, ela tem um limite fundamental. Esse limite é que vai ser, por exemplo, para um filósofo anterior ao Sartre, que é o Heidegger, que vai ser fundamental, constitutivo. Esse limite é a morte. Quer dizer, o ser humano é possibilidade aberta. Até morrer. Exatamente. Ela é possibilidade infinita de uma impossibilidade, que é a morte. Por isso ele define, então, o ser humano como ser para a morte. É por isso que a sua obra, quer dizer, Ser e Tempo, o que constitui a existência humana? A existência humana, então, é algo lançado no mundo sem nada que a determine previamente. Ou seja, não existe... Lançado por quem? Isso é Sartre, né? Nós não estamos falando de Camus ainda. Ainda não, mas... Mas assim, lançado por quem? Lançada no mundo sem um sentido prévio, sem, por exemplo, uma ideia de um Deus que a projete e que instaure para ela uma finalidade. Né? E que tenha nela, ou que pense para ela, uma transcendência. Então sem sentido isso é característico, no começo e sem sentido no fim. E sem sentido no final. Quer Ou dizer, seja, a nossa existência... a trajetória, só o caminho que funciona. Precisamente. E é um fazer-se contínuo. A nossa existência não tem um sentido nem pré-determinado, quer dizer, ela vai construindo seu sentido, e um sentido que possa, né, garantir para ela uma possível felicidade, não é? Quer dizer, justamente é a liberdade, como esse horizonte aberto de possibilidades que vai construindo o nosso ser. E o nosso ser é justamente esse universo de perfis que vão se fazendo ao longo da nossa existência. Então, isso seria, antes de mais nada, o existencialismo. Quer dizer, tomar a existência humana como um dado bruto, desprovido de projeto prévio, desprovido de sentido, desprovido de finalidade. Não é? Então, quer dizer, e aí se coloca, justamente por isso, uma questão fundamental para o existencialismo, que é a questão do sentido. Por quê? Porque se nós pensarmos, por exemplo, na filosofia antiga, não é? É possível... para o ser humano, quer dizer, é possível, vamos pensar em Aristóteles, por exemplo, tudo possui uma finalidade, não é? E a realização adequada da finalidade de cada coisa é o bem dessa coisa. Então, também a existência humana, como um todo, tem uma finalidade. Essa finalidade, Aristóteles vai definir como sendo o bem último da vida humana, que é a felicidade. Essa felicidade, justamente, se faz, né, pelo exercício, por exemplo, no caso de Aristóteles e para muitos filósofos antigos, pelo exercício da virtude, pelo exercício da sabedoria, pelo exercício da prudência, né, também, que não deixa de ser, obviamente, um exercício da liberdade, mas que vai construir um sentido da existência como uma totalidade, não é? Ou, por exemplo, no pensamento cristão, quer dizer, existe uma transcendência como meta, não é? Um universal absoluto, um absoluto como uma meta, que constitui, então, o sentido da nossa existência. E aí esse sentido vai sendo preenchido. Cabe a nós descobrir, segundo essa visão, cabe a nós descobrir esse sentido e realizá-lo. Exatamente, mas isso, por exemplo, vamos pegar o pensamento de Agostinho, isso já está, de algum modo, inscrito na dinâmica do nosso desejo. Nós temos em nós um desejo de plenitude, um desejo de transcendência que, claro, permanece como desejo, mas que nos coloca numa rota.
não é? Uhum. Que nos coloca numa direção. Prévia. Prévia. Previamente né? traçada. Prévia. Não é um prévia, mas é como um foco. Mas como um horizonte na descoberta do sentido. Esse horizonte é um horizonte transcendente. Agora, por exemplo, é claro que nós temos, muitos pensam, o próprio Sartre pontua isso, né? Quer dizer, existe o existencialismo cristão, ou o existencialismo, digamos, que coloca a ideia de uma transcendência. E para alguns, como eu disse, não é? Esse existencialismo pode se remontar justamente a Agostinho ou pensadores, enfim, da patrística grega, como quer que seja, né? Justamente pensando essa ideia de um desejo em busca de uma plenitude que somente o absoluto pode preencher. Então a nossa existência é uma busca de sentido contínua. E também uma dinâmica claro, né? Essa dinâmica de busca é uma dinâmica de vazios, que nós vamos também conhecendo na nossa existência e superando, movidos, claro, para Agostinho, pelo amor, né? Pelo desejo, esse desejo de transcendência. Agora, no existencialismo cristão propriamente dito, que alguns dizem que começa, bom, o próprio Sartre situa lá, né? Pontua a partir do pensamento de Kierkegaard, né? Filósofo dinamarquês. Uhum. Então, quer dizer, qual seria a marca desse tipo de pensamento? Seria justamente a alternativa radical que se coloca diante de nós. Ou Deus, ou nada. Não é? O que é a nossa existência? A nossa existência, ela é justamente uma busca de sentido. Mas ela produz, a partir dessa busca, uma categoria que vai ser fundamental em todo o pensamento existencialista, que é a angústia. Então, para o Kierkegaard, justamente esse reconhecimento da nossa finitude, não é? E a tentativa de identificar um sentido último, que seria o absoluto, que seria Deus, ou que seria, enfim, a outra face da angústia ou do desespero, é isso que marca justamente uma divisão que é constitutiva do nosso ser. Não é? A divisão entre a finitude e o desejo de infinitude. Quer dizer, nós não nos contentamos simplesmente em viver. É necessário construir um sentido, uma significação para esse viver. Só que essa significação, ela se mostra, quer dizer, os horizontes de significação, eles vão sendo superados, eles vão se mostrando insuficientes, não é? Até que a nossa existência se mostra, então, finitude absoluta. Se mostra justamente limitada por esse horizonte último que é a morte. Então, aí se coloca a alternativa. Ou, não é? Deus existe e é esse confim último de sentido como absoluto, ou a existência humana não tem sentido nenhum. E, portanto, aí nós nos deparamos com um conceito diferente de Deus. Não é? Esse Deus do existencialismo cristão, que justamente vai ser o Kierkegaard vai tematizar de diversas maneiras, né? É um Deus que surge no horizonte humano não a partir de uma demonstração racional ou de um dogma, mas de uma busca visceral por sentido, justamente da angústia. Quer dizer, o que é a angústia em última instância? É a divisão. Mas ele via divisão esse Deus como constitutiva real, do nosso ser. Mas ele via esse Deus como real ou uma criação nossa? Então, porque Sartre duas que verá maneiras como uma coisa que acontece, né? Sim, como um fato, exatamente. Ou só uma coisa para preencher nossa angústia. Exatamente. Heidegger e Sartre verão justamente Deus como uma substanciação da experiência da finitude, certo? É o homem que cria esse horizonte último por uma necessidade. Para aplacar a angústia, o medo. Exatamente, etc. porque nós somos, então, justamente lançados aqui nesse mundo, diante... Que a ideia do sem sentido é difícil. Exatamente. É difícil ser coerente, ser radical com a ausência última de sentido, né? E diante da morte, sobretudo. Não é? Ou seja, se é difícil viver, é mais difícil ainda morrer. Não é? Então... no caso do Kierkegaard, o conhecimento de Deus e também de muitos pensadores, bom, no limite até, num certo sentido, de Agostinho, né? Quer dizer, Deus se mostra a nós a partir de uma experiência. Essa experiência de busca de sentido ao longo da existência, quer dizer, esse processo que se distende no tempo, vai configurando para nós uma experiência. Essa experiência justamente que se mostra como esse
absoluto, né? Esse limite de sentido que vai nos preenchendo. Quer dizer, existe no coração humano, como vai dizer Agostinho, depois, de algum modo, Pascal vai repetir, não é? No coração humano existe um abismo, não é? Que só Deus pode preencher. Nada, nenhum outro pseudo-absoluto preenche. Nós buscamos nos desviar disso, dessa pergunta mais radical, e criamos pseudo-absolutos, não é? Esses pseudo-absolutos podem ser o poder, o dinheiro, o amor, enfim, qualquer tipo de construção, que todos esses elementos também são construções. Tentando preencher esse buraco. Exatamente. Então, no limite, só Deus preencheria. E como ele preenche? Ele preenche a partir da busca dele. De uma busca, exatamente. Então, primeira coisa, não se trata do objeto de um enunciado dogmático, teológico ou de uma demonstração filosófica, mas o resultado da experiência dessa busca, primeira coisa. Segunda coisa, esse Deus, portanto, só é conhecido negativamente, não é? E é aí justamente que o Kierkegaard vai falar de um salto, não é? Um salto no escuro. Esse salto no escuro é precisamente a fé. E para isso, para ilustrar isso, ele dá o exemplo de Abraão, não é? Então, enfim... que é louco. Pois é, num certo sentido. Né? Eu não Deus faria. lhe pede, Deus lhe pede a grande bênção que ele havia recebido de Deus. E ele lhe pede como prova justamente da sua fidelidade, não é? E Abraão, sem pensar, realiza esse processo, não é? Esse processo que é um processo de salto na fé. Então, ele toma Isaac, sobe a montanha para sacrificá-lo, não é? E Isaac é muito curioso porque no relato bíblico, justamente, Isaac pergunta onde eles estão indo, não é? E carregando os feixes, onde ele mesmo seria sacrificado, né? Queimado. E Deus responde, e Abraão responde, Deus proverá, né? Deus providenciará. Então, quando ele vai sacrificar, o relato diz, aparece um anjo, diz não, Deus é o Deus da vida, não da morte. Você pode sacrificar Você arriscaria isso? Eu não faria isso nunca. Enfim. Eu não faria isso nunca. Eu já teria traído Deus na primeira. Assim. Pois mas é justamente a radicalidade desse salto, claro, que é correspondente à radicalidade da busca de sentido, da busca última de sentido, que emerge da nossa angústia e do nosso desespero. É só assim, só a partir desse salto radical na fé, segundo Kierkegaard, que Deus vai ser... Aparece, ele se manifesta. Não é que ele se manifesta negativamente, sim. Como sentido. Então, por isso que ele é a outra face do desespero, não é? Então, quer dizer, a busca... No limite, a angústia permanece, porque permanece sendo uma busca negativa. Mas o que é fundamental é justamente essa necessidade também, não é? Que emerge do mais profundo da nossa angústia de colocação de um sentido. Não é? Então, quer dizer, afinal de contas, de fato, se não existe esse horizonte último, né, a nossa vida não tem sentido. Para que serve tudo isso? Não é? Então, no limite, essa é a boa pergunta mesmo. As grandes religiões de salvação, elas também respondem, não é, a essa questão mais visceral, não é? Porque se nós pensarmos, né, do ponto de vista, por exemplo, da questão que já a tragédia grega coloca, não é? Quer dizer, tem um fragmento lá trágico que diz, aquela famosa frase trágica que diz: melhor para o ser humano seria não ter nascido. Né? O que é melhor para nós, afinal de contas? Então, não existir. O universo de paradoxos, né, que constitui a nossa existência, quer dizer, e também a nossa cegueira diante de coisas que estão na nossa frente e nós não vemos, como é o caso de Édipo, não é? Diante da limitação radical da nossa liberdade também, quer dizer, a nossa liberdade está esbarrando o tempo todo em coisas que estão muito além do nosso poder, e a figura do destino ilustra isso, né? A figura do destino pode ser entendida como acaso, pode ser entendida como justamente essa limitação da nossa liberdade, né? Essas impossibilidades que marcam a nossa pretensão de possibilidade de realização absoluta. De realização absoluta, né? Na verdade, se nós formos fazer um cômputo, né, da existência, quer dizer, muitas coisas que nós achamos que são
resultado da nossa escolha, da nossa liberdade, não são, não é? Então, justamente processo... esse paradoxo trágico que faz com que haja esse clamor que também é visceral, né? Melhor para nós seria não ter nascido, né? Mas... Eu ia falar só, é um processo de humilhação, não no sentido de se humilhar, é de criar humildade e perceber que a gente não consegue dominar as coisas, né, no tempo, e achar que a gente... Porque quanto mais novo, mais acha que o mundo é grande, não é isso? Então o processo do ser humano, o processo da humanidade vem sendo descobrir nossos limites, não é isso? Exatamente. A descoberta de limites e a descoberta, quer dizer, para os existencialistas, o limite último é justamente essa, digamos, fugacidade da nossa existência, né? Quer dizer, é uma existência, como diz o Sartre, né? O homem é uma paixão inútil. Quer dizer, é uma existência lançada no tempo e o tempo escorre pelas mãos, não é? E cada vez mais parece que nós temos essa sensação do tempo no mundo contemporâneo, né? Quer dizer, esse escoar por entre os dedos, que nós não damos conta das coisas. Mas justamente essa experiência é também uma experiência quer dizer, que impõe uma necessidade de construção de sentido para nós. Mas para os existencialistas, em grande medida, as construções de sentido vão resultando artificiais. Então, o que resta, aí no caso do Sartre, por exemplo, é a liberdade. Quer dizer, nós vamos... no caminho também, não é? Sendo obrigados a escolher. Quer dizer, como diz o Sartre, somos condenados a agir. E nós não podemos não escolher. E daí emerge a angústia, né? Para o Camus, e aí então chegamos ao ponto, né, para fazer a diferença, quer dizer, o Camus, ele resgata um pouco, ou ele retoma um pouco essa perspectiva mais trágica da existência, né? E para o Camus, a angústia, ela nasce, quer dizer, a angústia não é propriamente uma categoria central, mas ela nasce de uma outra categoria que é anterior a todas elas. É anterior até mesmo à colocação da nossa liberdade. A nossa liberdade é simplesmente um movimento dentro dessa categoria maior, que é justamente a categoria do absurdo. Não é? Quer dizer, o que é a nossa existência? E para ele, o absurdo é isso. O absurdo é a falta de sentido. O absurdo é o ato mesmo de existir. O absurdo é nós estarmos lançados no mundo, não é? Nesse planetinha, na Via Láctea. Assim, e o absurdo, o próprio Camus diz, né, no mito de Sísifo, nós não esgotamos o conceito de absurdo, quer dizer, essa ideia também de impossibilidade de esgotamento conceitual é uma ideia muito típica do pensamento existencialista, assim como, por exemplo, no caso do existencialismo cristão, quer dizer, nós não esgotamos a ideia, quer dizer, esse horizonte último que é Deus. No caso de Camus, o absurdo não se esgota, porque seria esgotar a própria existência. Né? Quer dizer, a existência... Ele é infinito, o absurdo. Ela é essa manifestação de diversos sentidos do absurdo. Então, morrer é um absurdo, não é? Mas porque nascer é um absurdo. Então, quer dizer, o ato de estarmos lançados aqui, quer dizer, sem um horizonte pré-definido, sem um projeto pré-definido, e sem um horizonte último de sentido, e essas manifestações de coisas absurdas que acontecem na existência, sem causa, sem explicação, sem sentido efetivamente, então isso é um absurdo. A própria morte dele um pouco parece isso, ele né? dizia justamente isso, que uma das coisas absurdas... A morte dele de ter batido o carro... Precisamente, uma das coisas absurdas... Ele ia de trem, ele resolveu ir de carro, aí o carro bateu e o cara morreu, parece que confirma... Exatamente, quer dizer, as manifestações do acaso são um absurdo, por exemplo, né? Mas o Camus, quer dizer... justamente essa metáfora, já que é o título de uma das suas obras ensaísticas, né, que é o mito de Sísifo. Quer dizer, é a metáfora mesma da nossa condição. Quer dizer, o que se remete ao mito grego daquele... O cara que empurra a pedra para sempre para cima da montanha, e ela desce novamente e empurra rola. De novo. Exatamente. Ele foi punido, né? Era uma punição. Era uma punição. Então, é por isso que eu digo que é, num certo sentido, um resgate da perspectiva trágica. Não é? Só que agora no campo da contemporaneidade, ou seja, no campo da subjetividade, no campo da necessidade de se pensar também um outro
elemento fundamental, não é? Quer dizer, que vai começando a se desenhar no mundo contemporâneo, que é o niilismo. O que é o niilismo? Por exemplo, Nietzsche define o niilismo como essa troca rápida de valores que o homem, que ele diz, o homem moderno tem. Ora nós cremos num valor, ora no outro valor, para depois em seguida deixar de crer. E no fundo há um vazio de valores. Então daí a ideia do niilismo. É o esgotamento total dos referenciais de sentido que poderiam ser identificados no mundo antigo, por exemplo. Nós criamos lá atrás. Então, quer dizer, mas ao mesmo tempo essa troca permanente de valores, né? E que nos deixa num vazio profundo. Né? E a instância última de valor, né? Que seria justamente Deus, ele também, quer dizer, nós o matamos. O Nietzsche tem aquela famosa frase, Deus morreu, nós o matamos. Né? Para o Camus, inclusive, quer dizer, essa morte de Deus é uma expressão da própria revolta humana diante do absurdo da sua existência. Né? Só que daí essa revolta pode tomar vários caminhos. Né? Pode tomar caminhos como, por exemplo, a absolutização da história, não é? E a construção de um projeto político que seria uma redenção para o ser humano. E aí que ele vai começar também, por razões políticas... e tal, né? Exato. Se distanciar do Sartre, não é? Mas, então, quer dizer, essa voltando um pouco para o mito de Sísifo, né? Quer dizer, essa é a metáfora mesma da nossa condição. A nossa condição é como se fosse um eterno retorno do absurdo. A ver se eu estou errado. Eu tenho a sensação de que ele via o mito de Sísifo não com esse peso. Porque quando eu leio a ideia do cara vai lá, levanta a pedra, bota lá em cima, ela cai. Aí ele volta e fica sem sentido fazer tudo isso. Mas eu tenho a sensação de que ele olhava isso também como se o Sísifo não achasse que isso era um peso, não achasse que isso era uma punição, era uma sacanagem final que ele estava fazendo contra os deuses e dava algum sentido na vida dele. Era isso? Então... entendeu? Assim, entendo, em vez de só falar assim, não, eu sou um carregador de pedra. Ele fala assim, não, a minha vida é carregar pedra, seus deuses. Vocês se danaram. Eu dei sentido para a minha vida, então eu não sou mais o idiota que carrega pedra. Sim. Mais ou menos assim. Exatamente. Isso é como Camus termina a obra, né? Ele termina com aquela famosa frase, a própria subida já é suficiente para dar sentido à vida de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Não é? É isso. Então, mas é uma decisão que o Sísifo tem que tomar, não é isso? Exatamente. Né? Quer dizer, então, vamos pensar um pouquinho justamente nesse percurso que o Camus faz no mito de Sísifo. Né? Quer dizer, como é que ele começa? Ele começa colocando a questão, quer dizer, a metáfora de Sísifo como sendo uma metáfora da ausência radical de sentido. Isso sim, não é? Justamente, então, ele começa com uma outra frase que é muito conhecida, né? Quer dizer, só há uma questão que verdadeiramente importa, né, filosoficamente, é a questão do suicídio. Né? Ou seja, saber se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Pouco importa, né, se a Terra, que ele cita o caso de Galileu, né, se a Terra que gira em torno do Sol, se o Sol que gira em torno da Terra, pouco importa isso para nós. Importa, sim, se nós somos capazes de dar uma significação para este ato de existir. Não é? Então, justamente aí, não é que ele vai, num primeiro movimento, dizer que nós temos a primeira vez que aparece um tema, né, que depois vai reaparecer no livro, nós temos uma nostalgia, o tema da nostalgia, que é um tema também muito recorrente na tradição existencialista. Né? Nós temos uma nostalgia da unidade. E, portanto, né, diante da densidade, diante do caos que é o mundo, nós temos a nossa inteligência tem a necessidade de ordenar o mundo. Então a inteligência faz um trabalho de ordenação e tenta estabelecer uma lógica para o mundo, de modo que isso faça algum sentido para nós. Mas, como ele vai dizer, nenhuma lógica de ordenação, como por exemplo a ciência faz, ou a própria filosofia, por exemplo, no racionalismo clássico. É uma tentativa, né? Eles também estão se referindo sempre à tradição anterior, né, sobretudo
E uma coisa que é muito marcante no pensamento francês, o racionalismo clássico, o cartesianismo, não é? A matematização do mundo, a ordenação absoluta do mundo segundo uma sequência causal perfeita, né? Isso justamente é que, diz o Camus, isso que se desmorona, né? O mundo se desmorona diante da gramática sangrenta da existência. São expressões do Camus, não é? Lembrando são frases que era fortes, mas que logo estão lá depois da Segunda Guerra, né? Exato. Talvez acho que faça sentido dentro desse contexto. Aí. Exato. Na verdade, naquele contexto ainda conflituoso, né? Porque o Mito de Sísifo, foi antes do final da guerra. De 42, não é? Então é um livro que está ali dentro, né, desse universo. Então. Agora, então, quer dizer, daí num segundo momento, o que acontece? Essa insuficiência em relação à possibilidade de nós ordenarmos o mundo se reverte daí no conhecimento do absurdo, na densidade, não é, do mundo que se revela para nós e no estranhamento diante da existência, no estranhamento diante do mundo, que é outro tema típico do Camus, não é? O tema do estranhamento, do estrangeirismo, o estrangeiro. Né? Vamos lembrar que o Mito de Sísifo faz parte de uma trilogia que nós costumamos dizer que é a trilogia do absurdo, que é justamente o estrangeiro, o Mito de Sísifo, que são do mesmo ano, não é? E Calígula, não é? Aí Calígula tematizando justamente a loucura, a ideia da tentativa de dominação, justamente até da natureza, não é? Então, que também não deixa de ser uma face do absurdo, não é? Então, o que acontece? Justamente diante desse estranhamento, desse estrangeirismo nosso, nós somos estrangeiros na existência. Todos nós. Todos nós somos estrangeiros. Somos lançados no mundo. Né? Somos deslocados. Deslocados, lançados no mundo, perdidos num exílio, numa terra de exílio. Não é à toa também que outra obra é o exílio. Né? O exílio e o reino, depois a outra, a queda. Né? São todos temas que se remetem já, claro, a uma tradição muito antiga, né? que faz parte de certas tradições que têm raízes lá no cristianismo, no neoplatonismo, que, aliás, são coisas que, no cristianismo primitivo, né? são formas de pensamento que o Camus estudou bastante na sua juventude. Né? Então, por exemplo, fez filosofia, não é isso? Sim, e fez uma tese sobre sobre o neoplatonismo, não é? Particularmente o pensamento de Plotino. Então, são temas que são caros à tradição gnóstica, por exemplo. Né? O gnosticismo, que é uma seita, uma tradição religiosa e filosófica da Antiguidade Tardia, é ali que, na verdade, quer dizer, são todas categorias centrais para o gnosticismo. O que nós somos? Estrangeiros, exilados, a nossa alma ela decaiu aqui na Terra, essa Terra é uma terra de exílio da qual nós temos que fugir. O gnóstico é justamente aquele que percebe isso e foge, né? Quer dizer, se direciona para uma outra, para um outro horizonte ou para uma outra dimensão, justamente, que é através de determinadas práticas ascenderia a um mundo espiritual, não é? Mas por quê? Porque essa não é o nosso lugar. Terra, esse não é o nosso lugar. O mundo é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar de absurdo, é um lugar do acaso, é um lugar de indeterminação, é um lugar justamente de absurdo. O budismo olha caótico. Assim também, né? O budismo olha assim também, né? É um lugar de morte, de sofrimento, de envelhecimento, né? E que a gente tem que se livrar dele. Pois mas uma resposta justamente é o conhecimento do sofrimento, né? Quer dizer, qual é a resposta que nós vamos dar diante do sofrimento e da morte? Quer dizer, isso que coloca para nós a questão radical do sentido. Quando está tudo bem, não é? É fácil. Então, mas é necessário dar uma resposta. Uma hora ou outra, esse estranhamento emerge, né, para nós. É isso que o Camus vai dizer. Então, esse caráter que a nossa existência tem de exílio, né, e de absurdo, uma hora ou outra ela vai aparecer diante de nós. Né? Como diz o Camus, essa figura inquietante que nós vemos, né, de nós mesmos em fotos antigas, ou num determinado momento, no auge dos seus 30 anos, alguém percebe
que ele tem justamente essa idade. Então ele percebe, faz uma experiência da sua juventude, mas ao mesmo tempo de um momento crucial em que ele vai ter que percorrer uma curva, não é? Vai ter que percorrer um caminho e dar uma resposta. É nesse sentido, então, são esses os sentidos em que o Camus fala de absurdo, e ele dá, então, ele se coloca, então, diante dessa tradição existencialista, dessa maneira, né? E justamente por isso também a resposta, por exemplo, a resposta, a categoria da revolta, né, que é uma categoria também que ele vai trabalhar no Homem Revoltado, que é uma obra posterior, uma obra de 56, né, justamente a revolta do ser humano diante da sua própria condição, diante do absurdo da sua própria existência, dele estar lançado no mundo. E, portanto, colocando a questão também radical, que é já colocada, vamos dizer assim, pelos antigos, mas num sentido metafísico, não é? Quer dizer, nós estamos aqui no mundo, não é? Nós temos que dar uma resposta diante do sentido último, que é Deus. Entretanto, a nossa existência é vazada pelo mal e pelo absurdo, não é? Então, que tipo de resposta nós vamos dar diante disso, certo? Ora, justamente então a revolta ela vai se configurar como a necessidade de que aquele que é criado, né, entre aspas, não é o caso de Deus, né? Quer dizer, a revolta como a revolta do escravo diante do seu senhor, se coloque diante do seu senhor e pergunte por quê, não é? Essa pergunta justamente para o Camus, ao longo da trajetória da história da humanidade, que é o Camus vai analisar diversas figuras, né, da revolta. Então, justamente aí ela culmina, como eu já disse, com a ideia da morte de Deus, né? Quer dizer, mas aí, então, o resultado disso seria uma necessidade de reformular a existência a partir da revolta e considerando o próprio absurdo, né? A resposta política é insuficiente, como eu disse, né? Então a resposta... Ele chegou a acreditar em um determinado momento que a Revolução Russa foi era do partido, claro, não é ele isso? se engajou, ele foi do Partido Comunista. Seria uma maneira, Sim. uma revolta, vamos já assim, né? Legítima. Isso, e que instauraria um mundo melhor, alguma coisa assim, né? Exato. E depois ele se afastou do Sartre exatamente porque ele por isso falou, não é verdade, os caras têm campo de concentração igualzinho os nazistas tinham. Exatamente. Não faz sentido, tem alguma coisa errada aí. Exato, e aí, quer dizer, ele estava a questão do absurdo... Ele estava certo, né? Na verdade ele foi muito criticado, não é isso? Não, Tomou ele foi... um pau do cacete. Tanto que a França nem comemora tanto ele, né? Exato. Ele não é tido como um cara importante lá, acho que não é importante, mas visto de lado... Ele é um clássico da literatura, vamos dizer assim. Ele foi contra um negócio muito poderoso, principalmente Sartre, que era muito poderoso. Claro, né? Claro. E é claro que o Sartre também faz críticas, né, ao materialismo histórico, tal como ele é concebido do ponto de vista ortodoxo, né? Na crítica da razão dialética, enfim, o Sartre discute o tempo todo. Na parte objetiva, ele achou que poderia... Mas por quê? Né? Por razões de liberdade e de engajamento. Né? O Sartre diz, toda essa história de dialética da natureza, de finalidade da história, etc., tudo isso é uma grande bobagem. Mas, por razões de liberdade, eu me engajo, não é? E aí se coloca uma questão, e aí é uma questão importante, talvez, nós colocarmos, né? Que é a questão da alteridade no pensamento existencialista, né? Que já é uma dificuldade, lá em uma das fontes do pensamento existencialista, que é a fenomenologia. Né? Quer dizer, como é que se coloca a questão da intersubjetividade do outro. Não é? Ora, a questão do outro, aquela frase conhecida do Sartre, né? O inferno são os outros, que está lá no Entre Quatro Paredes, e onde o Sartre então aborda de uma maneira teatral o problema da intersubjetividade, certo? Por outro lado, também a ideia do que o outro me transforma em objeto, né? O outro me faz dar uma resposta, digamos, objetiva
diante daquilo que eu, enfim, poderia ser, poderia me construir, e eu me construo diante do outro, né, e que pode ser uma falsificação, e é justamente o que ele vai tematizar no famoso capítulo do Ser e o Nada, que é a má-fé, né? Justamente também, por outro lado, né, quer dizer, o que é a má-fé? A má-fé é transferir para um outro aquilo que é minha responsabilidade, mas ao mesmo tempo também o outro me transforma em objeto, né? E de algum modo molda a minha, ou um dos perfis ou os perfis da minha existência, né? Porque a minha existência, o que ela é? Ela é um conjunto de perfis, um conjunto de formas relações com outros. Exatamente, e também de formas de, né, me posicionar, né? Quer dizer, o famoso exemplo lá do garçom de café, no capítulo da má-fé, né? O garçom de café ali, ele está de terno, ele tem uma postura, mas depois ele pega um trem de banlieue, vai lá para a periferia, ele já é pai de família, já é outra coisa. E aí o jogo que se faz em relação à má-fé, né? Quer dizer, quem é aquele garçom de café? No limite ele não é nada, né? Quer dizer, assim como a nossa consciência, a nossa existência no limite também não é nada. Ela vai se configurando nos seus mais diversos perfis. Agora, a relação com a alteridade, ela, lógico que interfere nisso. E além, na maneira como esses perfis se constroem. Além disso, né, quer dizer, nós somos um nó de relações com o mundo. E as nossas ações têm consequências. Então, por isto, porque a nossa liberdade implica numa responsabilidade para o Sartre, e essa responsabilidade não vem de um imperativo categórico, de uma racionalidade universal, de um mandamento divino, mas da própria liberdade, né? Quer dizer, não é porque eu tenho a ideia de dever ser, ou porque, como no caso Kant, né? Ou porque na ética cristã, no limite, tem um horizonte último de referência à alteridade, mas e que se remete a uma tábua de mandamentos, por exemplo, mas porque é o ato mesmo do meu ser livre e do meu agir que implica consequências, certo? Por isso eu me engajo. Eu tenho que tomar uma posição. Exatamente, e essa posição tem implicações, certo? Então não se trata, como ele vai dizer o Camus, né, não se trata se uma criança morre na periferia, ou se não tem, sei lá, se tem um problema de saúde, etc., pública, né, não se trata de dizer que isso é consequência do absurdo, ou, né, quer dizer, porque o Camus havia dito, mesmo numa sociedade sem classes, as crianças continuam a morrer, né? Quer dizer, o absurdo permanece. Então a sociedade sem classe não resolve o absurdo. Mas o Sartre diz, tudo bem, mas a questão não é esta. A questão é que a minha liberdade implica numa responsabilidade. Então se a criança morre na periferia é porque eu sei e tenho condições de me posicionar diante disso, que tentar, existe um sistema que produz esse tipo de consequência que é social. E eu tenho que ir contra ele. Exatamente, que é social. Aí nós estamos diante de um problema que, então, chama pelo meu engajamento, que é justamente um problema maior. Mas o Camus não era desengajado. Não é isso. Né? Não é que ele era contra isso. Ao contrário, ele também era um cara engajado. Mas a diferença está justamente no distanciamento, primeiro, que ele tem em relação ao marxismo ortodoxo. Né? E depois, quer dizer... Na verdade, a diferença entre os dois não é tão grande assim. Né? É que o Camus enfatiza a permanência do absurdo mesmo em relação ao plano político, né? A resolução de uma suposta resolução... Mas ele não é contra se engajar, pelo contrário, não é isso? Não. Claro que não. Né? Pelo contrário. Ele ficou contra o que acontecia no comunismo real, vamos chamar assim. Exatamente. E também contra a resposta, quer dizer, contra a concretização da revolta num absoluto político. Esse é o problema, certo? Então isso também não resolve, no limite, a revolta última, que é uma revolta, primeiro começa com uma revolta metafísica, mas depois ela se desdobra numa revolta histórica, não é? E não resolve o problema do absurdo. Então esse é o ponto fundamental. Mas no caso do Sartre, quer dizer,
o Sartre acha ainda que isso, quer dizer, isso já é, de algum modo, uma nova construção de uma espécie de metafísica, né? Quer dizer, o engajamento é simplesmente uma consequência da radical necessidade que eu tenho de agir, porque eu sou condenado a agir. Então, eu tenho que escolher, né? Então, mas o próprio Camus também, por outro lado, diz, né, no mito de Sísifo, né, o homem é um ser entre o sim e o não. Quer dizer, nós temos que dar uma resposta. Então, de fato, para o Camus não se trata de ser contra. Não adianta fazer nada, não é isso. Não é uma espécie de quietismo histórico isso, também. Exatamente. Não é, claro, nós temos uma responsabilidade. E há uma implicação, então, quer dizer, o pensamento do absurdo tem implicações, embora o Camus não desenvolva tanto isso lá no mito de Sísifo, mas em outros momentos ele vai falar de implicações de responsabilidade, é claro, né? E já no mito de Sísifo, por exemplo, se nós pensarmos, né? Porque o que a gente está pensando agora? Alteridade, responsabilidade e critério da ação. Né? Quer dizer, por que eu vou me engajar, afinal de contas? Se nada tem sentido, por que eu vou me engajar? Então eu posso viver como um dandy, meio alienado e ótimo, não é? Mas não se trata disso. Então a resposta existencialista não é esta. Não, então, né? Exatamente. Ao contrário, é um engajamento, um comprometimento com a existência. E com a transformação também. É por isso que o Sartre, no Existencialismo e Humanismo, logo no início ele fala, eu quero desfazer a ideia do existencialismo, eu quero desfazer esses equívocos em relação a isso. Ou seja, uma atitude que se confunde com um quietismo diante... Já que não tem jeito, dane-se. Tem muita gente hoje... essa atitude meio blasé, faz né? isso, né, com a vida. Não tem jeito mesmo. E diante de problemas que são problemas, quer dizer, que têm implicações sociais, assim, quer dizer, muito profundas, né? E que pedem uma resposta da nossa liberdade. Então, quer dizer, se você pergunta, mas então qual é o critério? O critério é a própria liberdade. É meio complicado isso, né? Mas, quer dizer, para o Sartre é uma resposta que a minha liberdade exige, e, portanto, responsabilidade. Né? Claro. Agora, então, quer dizer, como eu estava dizendo, o Camus, num determinado momento, ele lembra aquela frase dos irmãos Karamazov, né, do Ivan Karamazov, que diz assim, bom, se Deus não existe, então tudo é permitido. Né? Ele diz, esta não é uma implicação imediata, porque, quer dizer que Deus não existe não significa, ou melhor, dizer que tudo é permitido não significa dizer que isso é uma felicidade para o homem, é o contrário, isso é um drama, não é? Então, justamente, se coloca, né, o problema da morte de Deus coloca para nós um drama, né, que depois um autor cristão, né, quer dizer, chama do drama do existencialismo ateu, ou do humanismo ateu, né, quer dizer, qual é a resposta que nós vamos dar diante da alteridade, diante da história e diante das consequências da nossa liberdade, sem esse horizonte último de referência ética, de um lado, e de sentido, de outro. Né? Então, o Camus mesmo diz isso também. Né? Quer dizer, dizer que tudo é permitido não é dizer, olha, agora vamos fazer tudo, e vamos, sei lá, o crime é algo fácil. Não, o crime será sempre difícil. O crime e o preço do crime será sempre a própria manifestação da nossa consciência em relação à nossa existência e em relação à própria liberdade. Né? Justamente também é um tema caro ao Dostoiévski no Crime e Castigo. Né? Quer dizer, qual é o castigo, em última instância, né, do Raskolnikov? Não é ele estar preso, é ele estar diante de si e da própria consciência. Né? Então, por quê? Por causa da sua humanidade. Por isso, o drama do humanismo ateu. Por causa da sua humanidade, da sua condição humana. Então, é por isso que eles falam da condição humana. E uma resposta, né? E qual seria, no campo político e no campo da alteridade, a resposta que nós vamos dar diante dessa nossa condição? Né? Quer dizer, uma condição sem sentido, desprovida de um horizonte desprovida de origem, desprovida de... que forneceria, inclusive, critérios éticos, não é? Então, quer dizer, é necessário, ao mesmo tempo, dar uma resposta. Então,
não implica num descomprometimento, tudo é permitido, mas num comprometimento e num drama, num dilema. Quer dizer, nós não estamos diante de uma liberação moral, mas diante de um dilema moral. A partir do momento que você é 100% responsável por tudo, né? A partir do momento que vira tudo, exato. Tudo em você. E a história contemporânea vem mostrando isso, né? Quer dizer, o uso inconsequente, depois, claro, um outro tema, o tema da técnica, por exemplo, né? O uso inconsequente da técnica, que vai ser um tema para o Heidegger também, mas num certo sentido em algum sentido para o Sartre, e para o próprio Camus, mas o Camus, quer dizer, como ele morre em 60, ele não vê também todos os desdobramentos depois, né, da técnica. Então, como digamos, você acha que se ele tivesse hoje aqui, eu sei que é um exercício estranho, com todas as dificuldades que isso pode ter, mas como você acha que ele enxergaria o que a maneira que a gente está vivendo? Olha, o que talvez a gente pode pensar é, a partir disso que eu acabei de dizer, desse trecho do mito de Sísifo, né? Quer dizer, quais são as consequências dramáticas e os desdobramentos justamente desse humanismo ateu que, no final das contas, se reverte num novo niilismo e num grande cinismo, né? Nós estamos na época da razão cínica. Quer dizer, todo mundo fala de moralidade, etc, etc. Mas, na verdade, o chão em que isso se apoia é muito frágil. Né? É isso que a gente chama, então, um pouco de uma espécie de grande razão cínica difusa. Né? Então, quer dizer, de um lado, seria necessário pensar uma renovação quer dizer, de outras formas do próprio engajamento, como consequência de uma responsabilidade e da relação com a alteridade. Quer dizer, repensar a própria categoria da alteridade, que é justamente, e da responsabilidade, né? Eu acabei de falar. Ao que alguns filósofos contemporâneos acabaram fazendo, né? Um pouco, eu acho que isso porque depois do existencialismo, quer dizer, nós temos depois da moda existencialista filosófica, né, quer dizer, tem uma forma de repensar o marxismo, né, depois o estruturalismo, depois, quer dizer, de novo, o pensamento do niilismo, aí o cinismo. Bem, mas alguns filósofos, quer dizer, de um lado também o pensamento de um engajamento político radical, né, um resgate do marxismo ortodoxo, por outro lado, um resgate de um conservadorismo moral, estranho. Não só moral, mas também político, ou muitas vezes, né, quer dizer, a junção de um conservadorismo moral com um ultraliberalismo político, né, a crise do Estado, todas essas questões que a gente tem visto. Então, eu acho que o que alguns pensadores fizeram, né, vamos pegar dois pensadores como exemplo, né? Um em relação à necessidade de se repensar a alteridade, que é o Levinas, né? Quer dizer, o critério, em última instância, da moralidade seria justamente essa redescoberta da alteridade. Quer dizer, porque o pensamento existencialista, o Sartre diz que não, e justamente ele vai justificar por que não, né? Ele não é um subjetivismo, né? Ele não é um quietismo, não é um subjetivismo, certo? Mas, por outro lado, quer dizer, o que o Levinas vai fazer é tentar pensar o modo pelo qual a nossa própria condição implica necessariamente um primado do pensamento da alteridade, né? Quer dizer, eu preciso pensar o outro para me pensar a mim mesmo. E nessa relação da alteridade, dessa relação com a alteridade, que vão emergir critérios, que vão emergir elementos que possam constituir a nossa própria humanidade e critérios de ação moral a partir da relação, não é? E isso é claro, quer dizer, isso pode ter consequências, também terá consequências políticas, né? Quer dizer, é necessário resgatar um pensamento, quer dizer, de uma tradição humanista para que eu possa pensar a relação de alteridade a partir de, enfim, né, quer dizer, por exemplo, coisas como situações sociais injustas, problemas que se colocam em relação a
a desequilíbrios, né? Sei lá, em relação à educação, em relação a uma série de questões que nós colocamos hoje, quer dizer, é necessário, antes de mais nada, essa redescoberta da alteridade, certo? Do outro, da outra pessoa. Né? Então, redescobrir a categoria do outro. Isso, enfim, talvez seja talvez seria um uma passo guinada, além porque em relação hoje é tudo para cá, né? Tudo é aquilo que o próprio existencialismo colocou, né? Quer dizer, tudo. Sim, claro. Hoje nós vivemos no mundo do self, né? Quer dizer, em enfim, todos os sentidos. Bom, deixa para lá, né? Mas então seria uma mudança um pouco radical. Não parece que é para esse lado. Mas não se a gente trata... não está indo para esse lado. Não, nós não estamos indo para esse lado, mas justamente justamente esse. A humanidade está indo para o outro lado. Essa é a contraposição que o Levinas está fazendo, não é? E de outro lado, a ideia de responsabilidade, né? Por exemplo, um princípio que é a responsabilidade, que emerge da relação com o outro, né? Como, por exemplo, primeiro foi tematizado... do reconhecimento da existência do outro, né? Sim, então, quer dizer, uma ética do reconhecimento da alteridade e da responsabilidade, certo? Claro que muita gente vai falar, bom, de um lado, né, a tradição humanista se esgotou, justamente porque isso não se trata de um ato de vontade, né? Quer dizer, como é que nós vamos redescobrir a alteridade se ela já está mergulhada nesse universo do cinismo, né? E, enfim, e também, quer dizer, da lógica do próprio mecanismo, né, de reprodução e de auto-reintegração que o capitalismo realiza, claro, né? Ele tem uma capacidade incrível de auto-reabsorção. Né? E reempacota exatamente, o tempo inteiro. Né? E remolda valores. Isso, né? Exatamente. Então, de outro lado, seria necessário repensar a política a partir daí. Quer dizer, então o que filósofos depois, né? Quer dizer, o Foucault na sua fase mais tardia tentou fazer, o mesmo Sartre, né? Quer dizer, mais tardiamente, mais perto dos anos 80, né? Aí diante de todos aquele cenário político que vinha se desenhando, que abre as portas para o nosso mundo, para as últimas décadas, né? A partir dos anos 80. Então, tudo começou lá, bom, crise do petróleo, depois... que o Camus estaria sofrendo agora, nos olhando com algum tipo de consternação? Diante do mundo contemporâneo, né, o mundo contemporâneo é um mundo do sofrimento da nossa própria humanidade, sem dúvida alguma. Né? Então, qualquer pensador humanista nesse sentido, não é? Sofre e padece da crise da nossa própria humanidade, né? Dos humanismos aos anti-humanismos. Né? Então, nesse sentido, sim. Né? Quer dizer, ele estaria sofrendo dessa crise, quer dizer, dessa ausência de alternativas que nós... nos metemos. Exatamente, que padecemos. Né? Quer dizer, o buraco no qual nós estamos metidos e que, enfim... Né? Então, por isso que eu digo, quer dizer, certas categorias que ainda restariam, né, e que são categorias que, bom, foram já retomadas, né, várias vezes no pensamento filosófico ocidental, não há alternativa senão repensá-las, né, e repensá-las numa nova ordem, numa nova lógica, mas, por outro lado, né, claro, pela enésima vez, o voltar-se para trás e ver o que foi construído e ver o que a tradição tem a nos dizer também é algo que, bem, pode ser uma alternativa. Pode ajudar. Não é? O anacronismo é uma instância crítica para nós, certo? Então, por exemplo, resgatar o que quer dizer, o que os antigos têm a nos dizer, não é? Claro, nós não somos os antigos. E, no entanto, eles têm algo a nos dizer, claro. Tem muitas coisas a nos dizer. Tanto que existe uma busca maior de filosofia nos últimos 15, 20 anos, talvez, mesmo que seja fast food. Esse é um outro assunto, mas assim, reflete um pouco essa vontade de tentar achar em algum lugar alguma coisa, né? Sim, sim. Reflete uma busca, sem dúvida nenhuma. Eu vejo isso, quer dizer, de um lado tem esse aspecto fast food, né? E, claro, a filosofia não se faz. A filosofia, diferentemente de outras ciências, ela é ou ciências ou saberes, né? Ela é algo que não se faz justamente sem uma relação com o seu passado, não é?
Quer dizer, ninguém faz filosofia impunemente sem olhar para a história da filosofia. Claro. Isso é impossível. Claro. Né? E por isso que nós somos todos estudantes de filosofia antes de mais nada, certo? Mas ela, quer dizer, os filósofos do passado têm algo a nos dizer, sem dúvida nenhuma. Isso tem que se fazer de uma maneira rigorosa, né? Mas, por outro lado, quer dizer, uma primeira apresentação, um primeiro contato, de algum modo também tem que ser feito, né? Então essa busca tem esse lado, digamos, imediatista ou até consumista, não é? Ou até muitas vezes, sei lá, né? Maquiagem, né? Maquiagem exatamente, uma maquiagem intelectual, uma forma da elite, sei lá, se distinguir, né? Claro. Porque, bom, enfim, existe como isso é que eu vou também. Me distinguir hoje em dia? O outro lado isto pode ser na cultura de massa, o que eu faço para me coisa? distinguir? Né? Então, pode ser uma forma da elite se distinguir. Mas por outro lado, né, quer dizer, pode ser também a expressão de uma busca, de uma necessidade de repensar. Algumas dessas pessoas podem de verdade aprofundar. Sim, algumas ou muitas, né? Muitas. Então, claro, quem é que não começa, enfim, de algum modo, não havendo essa atitude consumista ou elitista ou distintivista, etc., quer dizer, de algum modo nós começamos sempre com uma busca tateando as coisas e conhecendo. E pela parte mais simples. Isso tem um aspecto positivo profundo, claro. né? E é parte também do estudante, do estudioso de filosofia, do professor de filosofia, está a serviço nesse sentido, não é? Eu acho que é parte da sua função também, de professor e enfim, de alguém que tem uma convivência com a filosofia e com a história da filosofia, etc. Quer dizer, o professor tem que compartilhar isso com os outros. Isso isso eu acho que sim é uma ética. Tem que ter uma generosidade em relação a isso. É um aspecto ético claro. digamos, da profissão de professor, da função, né, ou da vocação que seja de professor. Para encerrar, do ponto de vista do Camus, quem ele acha que nós somos? Quem somos nós? Olha, bom, depois de tudo isso, né, quer dizer, quem é o ser humano? O ser humano é aquele que está diante do absurdo e tenta encontrar um sentido, não é? Do ponto de vista do Camus. Mas, falando em relação, por exemplo, ao Sartre, é curioso que é justamente a necessidade de identificação de sentido, não é? E a revolta que, para o Camus, configura um fio condutor na história da humanidade que lhe permite recolocar uma ideia que o Sartre havia abandonado completamente, que é a ideia de natureza humana, né? Talvez essa resposta, então, essa busca incessante da humanidade por sentido, né? Ao mesmo tempo, diante da história da humanidade, que é uma história sangrenta, trágica, né? Em tempos trágicos, é uma história absurda, né? Basta lembrar, por exemplo, o famoso episódio vou misturar um pouquinho, mas quer dizer, aquela imagem do anjo da história do Walter Benjamin, né? Um anjo que está voltado para trás e diz, bom, toda essa série de massacres, de idas e vindas e de tragédias, isso nós chamamos de progresso, na verdade. Isso é a grande luta, vamos dizer assim, também para o Camus, em relação ao próprio absurdo que é a história, né? Mas é necessário, pela revolta, continuar essa tentativa de busca de sentido. Então isso configura um fio condutor do que seria uma natureza humana, né? O que seria a natureza humana? Justamente ela se identificaria por essa resposta diante do absurdo e essa busca de sentido, né? Do ponto de vista... Então aí se abre diante de nós de novo, né, a alternativa, que é a alternativa que está na raiz do existencialismo, né? Quer dizer, de um lado, uma abertura para uma transcendência que se converte numa mística, né? Numa busca última de sentido, no absoluto. De outro lado, aí se nós abandonamos essa ideia do absoluto, nós nos lançamos então diante da necessidade de ressignificar a existência no interior do próprio absurdo, né? Então um pouco essa alternativa são essas alternativas diante das quais nós oscilamos o tempo todo, e que constroem o fio condutor da natureza humana.
Ele usou bastante natureza humana, não é isso? Ele usou o conceito de natureza sim, lá no Homem Revoltado, sim. Né? É um resgate não sei se eu vou citar ideia. corretamente a frase, mas assim, onde ele diz que a grandeza de um homem está na decisão de ser maior que a natureza humana, ou alguma coisa desse tipo. Sim, exatamente, mas... Ou seja, você tem que decidir ser maior do que a sua condição. Do que a sua condição, e é isso que configura, em última instância, a sua própria humanidade. Porque qual é a marca da nossa humanidade? Essa resposta mais radical. Como diz o Camus, se nós fôssemos uma árvore entre as árvores, ou se nós fôssemos, sei lá, vivêssemos no mundo pacífico dos animais, etc., entre pacífico, aspas, né? O quê? Entre aspas, né? Quer dizer, um mundo ordenado dos animais, quer dizer, a natureza é um caos, obviamente, né? Então, isso seria mais fácil. Mas o que ele está dizendo isso não... isso é claro, é uma imagem para se dizer o seguinte... Assim como Heidegger dizia, né, quer dizer, o ser humano coloca para si de maneira mais radical, que é a resposta, que é a necessidade de se colocar, em última instância, a questão do sentido, a questão do ser. Né? A questão do ser. Então, no limite, isso aponta para uma necessidade metafísica inscrita na nossa condição. Né? Uhum. E que também sabe que vai morrer. Né? Isso muda tudo. Então é justamente essa resposta diante do absurdo, que também o Camus vai colocar nesses termos, né? É que configura de maneira particular a nossa humanidade. Né? E que vai daí se desdobrar, quer dizer, ou numa mística de fato, ou, como ele diz, numa mística do absurdo. Boa! Caramba!